Bom dia pessoal. É hoje, pessoal, é hoje que eu tô começando bem o dia aqui. 7 graus, sensação térmica em Curitiba, ensolarado, dólar batendo recordes de R$ 5,80 para quem recebe dólar, né? Eu, no caso, meus investimentos são em dólar, eu tô feliz então hoje, porque 5,80 bateu o dólar. Para o país não é tão bom isso, com certeza, mas é um momento da história aí que a gente vai lembrar. E eu tô aqui já com o Otto, tô online aqui. O Otto vai estar com a gente aqui hoje, mas antes disso quero começar o dia já, depois de ter corrido 15 quilômetros já cedo, tomado aquele banho gelado para melhorar a imunidade. Eu tomo banho sempre gelado e hoje estava gelado demais, doeu toda a cabeça aqui, doeu a testa. Quando eu entrei assim, com a cabeça debaixo do chuveiro, meu Deus do céu, agora eu já tô quentinho aqui. Hoje saí correndo aqui pela Arthur Bernardes, daqui eu fui até lá no Parque Praça dos Anjos, do Praça dos Anjos fui pro Shopping Pátio Batel, do Pátio Batel cortei pela 15, subi até o Largo da Ordem, desci pela Riachuelo e tô bem, tô zerado. E tava pensando hoje sobre um texto. Tem um texto que fala assim, ó: nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Nas tuas mãos estão os meus dias. Você acredita em coincidências? Não sei se você já passou por uma situação assim, mas tem dias na vida assim que a gente olha e fala assim, meu Deus, mas é muita coincidência. E aí eu pergunto para você, qual foi a tua maior coincidência na vida, assim, que você já passou? Eu vim falando aqui sobre enigmas e parábolas. Ontem eu falei que as parábolas, elas escondem símbolos e os enigmas escondem mistérios. Deus usa de parábolas e símbolos, ou de parábolas e enigmas, para falar com o seu povo. E hoje eu quero falar sobre o mistério da coincidência. Obviamente que não dá pra gente falar que em todas as coincidências Deus está falando. Eu não acredito nisso. Eu não vejo assim. Eu acredito que, na verdade, existem sim coincidências que Deus usa para falar com a gente. A minha coincidência talvez mais louca que eu já vivi na vida foi a coincidência que eu fui convidado para pregar na Ucrânia. E aí, quando eu cheguei na Ucrânia, o pastor que foi me pegar, ele rodou 800 quilômetros de Kiev até a cidade onde ele estava, para me pegar no aeroporto em Kiev. Eu desci em Kiev, na Ucrânia. Ele rodou 800 quilômetros num bate-volta para me pegar no aeroporto, me levar para a igreja. Eu preguei 4 dias na conferência. E no retorno para Kiev, antes de eu embarcar no avião, esse pastor me levou para conhecer uns amigos dele, de uma missão que tinha lá. E quando eu cheguei nessa missão, eu dou de cara com Elias Dantas. E Elias Dantas, algumas semanas antes a gente estava junto. Ele é um dos líderes do Global Kingdom, que é uma aliança de pastores internacional. Na eventualidade, na época, eu participava do GKPN, Global Kingdom, que era basicamente o board de jovens da igreja. Então a gente reunia, na verdade isso aí é um board de pastores, só com igreja acima de 5 mil, 10 mil pessoas. E aí eu estava representando ali a juventude. Então eu, como pastor da igreja do cinema, na época eles falavam que eu era jovem, uma igreja de jovens, então eu participava lá. E eu me dei de cara com Elias e falei, cara, o que você está fazendo aqui, irmão? No dia que eu estava lá, imagine, eu saí do Brasil, desci em Kiev eu viajei 800 quilômetros, preguei 4 dias na cidade, no interior da Ucrânia. Quando eu voltei, nós chegamos ali e estava o Elias Dantas. O que eu quero dizer com isso? Quando o salmista ele diz, nas tuas mãos estão os meus dias, eu quero dizer que Deus ele sabe exatamente tudo o que acontece na sua vida. Um fio de cabelo que cai, Deus ele percebe, ele contabiliza. Deus sabe exatamente cada coisa que acontece. Enquanto você está dormindo, algo está acontecendo. Enquanto você está acordado, algo do outro lado do mundo está acontecendo. Enquanto você está, talvez,
pensando em algo, Deus já está fazendo isso por você, Deus já está mobilizando, Deus já está falando com pessoas a respeito disso. Então, eu quero dizer o seguinte: deixe Jesus ter a sua atenção. Nós precisamos dar a nossa atenção para Jesus. Eu creio 100% que Deus não fala através de todas as coincidências, mas na coincidência Deus fala. Deus fala conosco através da coincidência. E aí olha que interessante, eu lembro da história de um pastor que ele um dia chegou numa cidade para pregar e ele ganhou o número do hotel, o quarto dele é 308. Aí ele foi para um outro hotel naquele mesmo final de semana e quando ele chegou no outro hotel, adivinha que quarto que ele recebeu? Ele recebeu a chave do quarto 308. Aí ele achou muito esquisito, muito estranho e ficou com aquilo já na cabeça. E aquilo, finalmente Deus recebeu a atenção dele. 3:08 da manhã ele acordou. 3:08 da manhã ele acordou, esse homem acordou. E aí Deus falou com ele e Deus falou assim: abra em Isaías 30, versículo 8. Isaías 30, versículo 8. Aí olha o que estava escrito em Isaías 38, que era quarto 308, às 3:08 da manhã, e Deus falou: abre em Isaías 30, versículo 8. E o texto está escrito assim, ó: vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles, escreve num livro para que fique registrado para os dias vindouros, para que sempre, perpetuamente, fique registrado. 18 anos o cara estava esperando para entender quanto que era o tempo de ele escrever livros. Hoje nós estamos falando nada menos, nada mais do que Bill Johnson, um dos maiores escritores da nossa época. O cara tem mais de 25 livros escritos acerca daquilo que a gente crê hoje, muito do que a gente crê, toda a influência no mundo inteiro. E esse cara, a partir dali, ele chegou em casa e começou escrevendo o primeiro artigo para o boletim da igreja. E hoje, os anos se passaram e esse cara escreveu, é um dos maiores escritores aí hoje do mundo. Para você ter ideia, existem pessoas que escrevem livros anti-conteúdo dele. Por exemplo, aqui o cara faz um videozinho: o Vitor Azevedo, não gosto dele. O outro fala: o fulano, não gosto dele. O Anderson Silva, também não gosto dele. Enquanto eles estão fazendo o vídeo aqui nos Estados Unidos, o pau tora que o cara da lei escreve um livro para rebater o cara que escreveu o livro da graça. Então é uma coisa muito louca, assim. Eu aprendi a lidar com as críticas vendo esses caras, assim. Quando eu olho esses caras e falo: meu Deus, tem um livro para provar a teoria contra o Bill Johnson. E a partir dali eu falo: acho que na verdade a gente nunca vai convencer todo mundo de nada. Cada um crê no que quiser e o fim disso é o resultado. Então fique vendo o resultado e aí a gente vai ver quem estava mais próximo de estar certo e mais próximo de quem estava enganado. Então, essa mensagem dessa manhã eu quero deixar para você o seguinte: não subestime uma coincidência. Nas coincidências, Deus ele ganha a nossa atenção. Deus ele chama a nossa atenção com coincidências. Beleza? Então vamos lá. Convidado especial de hoje, Otto Thomas, mais conhecido como Otinho, líder fundador do Be The Church e também um cara fundador do Jesus School. Vai falar pra gente um pouco como é que nasceu esse projeto. Fala! Beleza, mano? Salve, salve, pastor! Sua alegria? Glória! Como é que tá, meu vizinho? Eu tô bem, cada dia melhor, cada dia mais feliz, cada dia só mais alegre. Cada dia que passa estamos mais felizes e jubilantes. Deus é bom, né, velho? No tempo improvável, Deus ele faz florescer, nascer flores do lixo. Pois é. Você estava falando sobre coincidência. Ontem, antes de ministrar no Be The Church, uma amiga minha, cantora, ela pegou e me mandou um versículo. Ela falou bem assim: não sei porquê, mas Deus está mandando eu te mandar essa palavra. Ela me mandou o versículo, me mandou a palavra que ela tinha sentido no coração. E daí ela falou: não sei se faz sentido para você agora e tal. Eu falei: faz muito sentido. Porque eu estava perguntando para Deus se eu colocava esse texto na palavra de hoje, se faria sentido ou não. E era um texto que eu estava encucado. E por menor que fosse, assim, para ela, para mim, fazia muito sentido, porque era um pensamento que eu falava: Deus, faz sentido eu colocar esse pensamento nessa mensagem e tal. E era uma mensagem que eu já estava preparando há alguns dias. E com certeza não foi coincidência ali, né? Foi
Não sei, mas foi Deus agindo. Mas é muito bom. Cara, a coincidência é tão maravilhosa, né? Porque coincidência é você perceber as movimentações de Deus, né? Deus, ele está se movimentando o tempo todo. Eu, eu, eu tenho um sonho de fazer uma palavra que Deus me deu uma vez para a gente ir alugando os teatros dessa cidade e levantar tribunas na cidade, proclamando os feitos de Deus na cidade. Uma palavra que me pegou muito é entender que Deus está fazendo. Às vezes a gente está em casa assim frustrado porque tem um boleto que não consegue pagar, ou tem um tio que está doente, tem uma mãe que está passando problemas. Só que enquanto a gente está aqui dentro de casa, tem um preso sendo visitado. Enquanto a gente está fazendo a live hoje, existe um pastor entrando numa UTI, curando alguém, levantando alguém, tirando as pessoas do aparelho. Enquanto a gente acordou nessa manhã, eu fui correr 15 quilômetros. Deus, ele está visitando o órfão viúva. Deus está conduzindo cestas básicas na casa de pessoas que estavam desesperadas, clamando por ele. Então, imagine que Deus não dorme, né? Deus, ele não tem o momento que, essas horas Deus deve estar de férias, é feriado lá no céu. Nada, né, cara? Deus, 24 horas, Deus está fazendo, independente do que a gente está fazendo, assistindo seriado, se você está lá mexendo no Face, se você está procurando coisa no LX para comprar, Deus está fazendo enquanto isso. E a coincidência é o lugar que você fala assim, opa, nossa, como assim? Sério que Deus está fazendo? Deus está fazendo. Então, eu creio muito em coincidências. As pessoas gostam de falar de Jesuicidência, né? Mas é isso aí, é Jesuicidência mesmo, é coincidência de quem é crente. Mas, Otinho, sem muitas delongas aqui, não vou dispensar apresentações, gostaria que você se apresentasse rapidamente para a gente, falasse um pouco do que você está fazendo hoje e como Jesus entrou na tua história. Essa é a primeira pergunta que eu faço aqui para todos os meus convidados. E hoje a gente quer ser inspirado pela tua paixão pelo ministério. O Otto tem uma marca muito grande de um ministério de compaixão. Ele é um cara assim que ele vai contar um pouco para a gente, mas ele sempre se mobilizou a favor dos outros, desde muito cedo, muito adolescente. Então eu conheci o Otto, ele tinha lá por 15 para 16 anos, e fazem pelo menos 10, 12 anos que eu acompanho toda a trajetória dele. Os primeiros dias no ministério, quando o ministério já estava competindo com a maconha ainda. Não, tô brincando. Mas o Otto teve o momentinho dele, de todo adolescente de igreja, né? Que dá um rolezinho assim para fora, dá uma cheirada no mundo e fala, não é isso que eu quero para mim. E aí volta rapidinho. E a partir dali eu acompanhei os primeiros dias do ministério, acompanhei o crescimento, o amadurecimento, a integridade, as primeiras ações que ele sentava comigo e falava, cara, eu tô pensando de ir lá entregar marmitex, não sei aonde, entregar lá na Rui Barbosa, não sei o quê. Eu falava, isso aí, Otto, vai para cima, irmão. Continue, faça. E hoje a gente sabe que Deus colocou você em meios que talvez muita gente gostaria de estar, e com todo o dinheiro que tem, com toda a igreja que tem, com toda a posição, influência e blá, 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 você conseguiu alcançar relacionamentos no meio de pessoas muito importantes hoje quando o assunto é influência. E aí você vai contar pra gente um pouco como que você trata isso, né? Como eu mesmo te chamei de político várias vezes, né? Porque eu sei que isso é uma graça de Deus na tua vida. Você consegue transitar em muita facilidade em diferentes ambientes, pessoas diferentes, ideologias diferentes, crente com não crente, você se dá bem se relacionando com não crente, você se dá bem se relacionando com o crente, com o religioso. Você é um cara assim que tem uma leitura muito boa das pessoas e demora muito para alguém te ofender, né? Você não se ofende. E um pastor amigo meu sempre fala que um líder que não se ofende, ele é semente de unidade. E você é esse cara, né? Você é uma semente de unidade. Você é um cara assim que não percebe, mas você conecta muitas diferenças do corpo de Cristo. E eu te respeito muito por causa disso. Mas conta pra gente um pouco como é que foi esse começo, a tua história, as tuas superações, aquilo que Deus fez e consertou numa família quebrada, disfuncional. É por aí que eu ia começar já. Então, pau na mula, mano. Vamos lá, eu tenho hoje 26 anos, marido de uma esposa linda, maravilhosa, Giovana, pai de uma menina linda, Antonella. Dos meus amigos da minha geração, eu fui um dos primeiros a casar,
eu acho que da minha galera, o primeiro a ter filho ali, né? Antes, porque uma geração depois já teve, eu sempre estava conectado com eles. Mas eu cresci numa casa de pais separados, né? Minha história começou. Eu amo muito meu pai hoje, se ele estiver vendo a live, sempre volte e meia ele está vendo a live, meu pai biológico, Israel. No início, teve uma história que ele trabalhava, sempre trabalhou no meio de construção civil, veio para Curitiba fazer um trabalho, conheceu minha mãe, tiveram uma relação ali e acabou que minha mãe engravidou. Meu pai mandou um valor para ela, não para ela fazer enxoval, para ela abortar. E ali foi meu primeiro trauma quando eu descobri isso. Foi minha primeira rejeição, minha primeira decepção. A figura paterna para mim ali se esvairiu, né? E demorou para eu voltar a ter isso. Mas graças a Deus, Deus colocou um padrasto, que para mim é meu pai também hoje, Leonir. E ali Deus começou a reconstruir a figura paterna, né? Onde depois de um tempo eu restabeleci a minha relação com meu pai biológico, e comecei a entender um pouco mais a relação de Deus para a sociedade. Onde Deus ele adotou uma sociedade onde não precisava ser só filha, e eu comecei a entender o que é ser filho por adoção na figura do meu padrasto. Então, quando meu padrasto me adotou e começou a dar as mesmas regalias que ele dava para o meu irmão, que era filho biológico dele, ele não fazia acepção, tipo, por exemplo, vou dar R$ 50 para o meu filho, vou dar R$ 50 para o meu enteado, né, que hoje a sociedade usa muito isso. Ele nunca teve essa distinção. E isso começou a me marcar muito. E no meio do caminho, com certeza, gera curiosidades. Eu estudei até a oitava série, estudei num colégio cristão. Depois fui para um colégio particular, onde rolava tudo que pode acontecer. Daí, com certeza, rola aquela curiosidade. E por não estar forte, firme, por ter uma realidade diferente durante muito tempo na minha vida. Meu pai às vezes chegava alcoolizado em casa, tinha arma dentro de casa e toda aquela história de uma família que a típica família brasileira, que os pais são separados, um filho de cada pai, aquela coisa inteira. E a gente se pegou nesse cenário e muitos desses frutos, eu acho que foi alguns deles revelados na minha adolescência. Mas, como Deus é bondoso, glorioso, meu pai veio, se converteu e a família começou a se reestruturar. Quando eu falo meu pai, é meu padrasto. Começou a se reestruturar, a gente começou como família a buscar semanalmente. Eu lembro que a gente fazia um culto semanal. Meu pai não entendia muito de Bíblia, minha mãe não entendia muito de Bíblia, eu não entendia muito de Bíblia, mas a gente abria a palavra de Deus, fechava o pau quando precisava fechar o pau, orava quando precisava orar, pedia a Deus dinheiro quando precisava pedir, e a gente foi se estruturando. Até que um dia eu tive um encontro real com Deus, uma experiência minha própria, e foi quando eu falei, Deus, agora eu e você, eu vou parar com essa vida e vou começar uma vida totalmente diferente. Comecei a fazer ali, então, FATEM, fiz um curso fora do Brasil, e a minha vida começou a se encaixar, mas tudo porque eu consegui entender a paternidade de Deus na minha vida. E quando eu entendi essa paternidade, eu acho que virou uma chavinha. Minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira. Antes do meu padrasto chegar na vida dela, ela vendia sonho na rua, fazia marmitex em casa. Minha irmã ficava cuidando de mim. Minha irmã tinha acho que 8, 9 anos e ficava cuidando de mim enquanto minha mãe saía trabalhar. Então, aquela história de batalha mesmo, até o dia que ela conheceu meu pai. E daí a história ela foi começando a se desenhar melhor para uma família onde ela era toda disfuncional, desde sentimentos, pensamentos, religiosidade. A gente procurava em várias religiões, católica, espírita, Testemunho de Jeová, tudo que podia a gente tentava achar. E por incrível que pareça, eu fui o primeiro da nossa família a começar a ir na igreja. Comecei a ir na igreja, acho que com 6 anos, tinha uma igreja quadrangular do lado da churrascaria do meu pai, iam jovens ali fazer um trabalho na churrascaria e falavam assim, ó, seu gaúcho, né? Se você quiser, eu posso pegar tuas crianças enquanto você está trabalhando aqui, eu levo eles para a igreja e quando terminar a igreja eu trago eles aqui. Para o meu pai era o melhor dos mundos, estava nem aí, se ia para a igreja, para onde fosse, as crianças não iam atrapalhar ele trabalhando, né? Então eu comecei ali a entender qual era Jesus, qual era Deus, Deus era irmão de Jesus, Jesus era filho, e aquela coisa toda, e comecei a ir na escola dominical
toda semana ali, né, tinha uma aula, algo diferente para as crianças. E depois a gente chegou e começou a ir na aba. E daí na aba foi onde tudo começou de fato. E essa é um pouco da história da família. Se eu parar para contar a história da família aqui, eu acho que vai 2 lives inteiras, né? Porque aí tem muitas coisas para falar. Mas exatamente nos meus 20 anos de idade foi quando eu decidi realmente assim, cara, não vou viver mais uma aparência cristã, não vou mais viver um rótulo, mas eu vou viver algo que eu acredito. Foi quando eu fui para o FITS e lá eu tive um encontro muito, muito forte com Deus, assim, em Lá vários em âmbitos, New Jersey, várias Estados Unidos. experiências. Oi? Lá em New Jersey, nos Estados Unidos. Lá em New Jersey, nos Estados Unidos. E, cara, e lá Deus começou a se mostrar fiel desde o dia que acabou o dinheiro. Eu precisei trabalhar de garçom lá, precisei sair panfletar. Cara, fazer de tudo porque o cartão não estava recebendo dinheiro, por mais que meus pais tentassem mandar. Tinha acabado o dinheiro ali. Daí, na outra semana, o pastor chegava com um envelope de $500 falando, cara, tá aqui o dinheiro que Deus mandou eu te entregar. E eu comecei a viver coisas que eu só ouvia falar e eu comecei a ter a minha própria experiência. Por isso que quando eu fiz o Be The Church Experience, eu falei e zelei muito sobre, cara, você ter uma experiência com Deus. Porque a experiência do meu pastor é muito boa, a experiência dos outros é muito boa, mas eu precisava ter a minha experiência. E antes disso, desde os meus 18, 17 anos, eu já saí entregar marmita para morador de rua, porque isso sempre foi algo muito meu. Eu via morador de rua assim, eu tirava meu tênis e entregava para ele. Meus primos precisavam de alguma coisa, eu ia, tirava do meu e dava para eles sem problema algum. E não fazia isso porque Deus vai me retribuir. Mas eu fazia isso porque eu acho que era uma característica muito minha mesmo, assim. Você acha que você Então, aprendeu isso em casa ou aprendeu isso na igreja? aprendi isso em casa. Por Aprendi que isso que eu em acho casa. que eu aprendi isso em casa? Porque todo dia chegava um morador de rua na churrascaria e pedia uma marmita pro meu pai. E daí meu pai, antes de se converter, mandava os caras ir catar coquinho. Mandava os caras, não, cara, vai trabalhar, seu vagabundo. E quando meu pai conheceu a Deus, foi uma transformação muito grande. Parou de beber, parou de andar armado, parou de um monte de coisa assim, que ele tinha uma realidade de vida e depois ele tinha outra. Ele falava assim, eu vou te dar comida, mas antes deixa eu fazer uma oração por você. E daí foi quando meu pai assumiu um projeto na FAS, aqui em Curitiba, com moradores de rua. E toda quarta-feira ele pegava do bolso dele, comprava lá comida, pegava da churrascaria e levava para os moradores de rua. Comida boa, não era sobra, não era resto, era do início, do zero, e levava lá para eles. E além disso, ele começava a dar algumas palavras. E eu, criança, brincava naquele meio. A primeira palavra que eu dei, eu tinha 12, 13 anos, preguei em cima de Eclesiastes, não lembro de nada. Mas eu lembro que quando eu perguntei se alguém queria aceitar Jesus, uns 30 moradores de rua levantou a mão e eu falei, caraca, os caras querem aceitar Jesus. E eu nem sabia se os caras queriam aceitar Jesus ou não. Nem sabia o que era aceitar Jesus de fato, eu acho. O massa de morador de rua que eles sempre querem, né, mano? Sempre, sempre. Que no final vai receber uma comida, vai receber. É sempre assim. Ai, ai, ai. E daí aprendi isso em casa, porque meus pais, eles sempre tiveram esse coração. A minha vida foi assim, meu pai pegar morador de rua, levar para casa, pegar pessoa bêbada, levar para casa, meus pais iam no lixão, pegavam famílias, se constituíam, inseriam elas na sociedade. Se a sociedade não queria dar trabalho, meu pai dava trabalho. Então, sempre foi essa realidade de minha casa ser a casa de todos. Meus primos que não tinham condição financeira de morar sozinhos ou tinham uma condição muito zoada, vinham e moravam na nossa casa também. Então, o meu caráter foi moldado assim. Tipo, foi quebrando ali e Deus foi fazendo. É fantástico, né? Saber que hoje ninguém deve saber o nome daqueles jovens ou daquela pessoa que foi até a churrascaria do teu pai, daquela igreja quadrangular, né, cara? Mas é impressionante quantas pessoas conhecem teu nome hoje, né? Uhum. E eu vejo assim que Deus ele age nesses pequenos começos, nessas pequenas ações que talvez a gente despreza muitas vezes e fala assim, putz, mas os caras estão ali fazendo, né, uma colônia de férias para 20 crianças. Só que imagine que foi uma criança que foi suficiente para mudar uma história radical de uma família inteira, né? Eu conheço muito a fundo a tua história, assim, desde a tua mãe, o próprio
gaúcho, antes da vida com Jesus. E era uma história quase irreversível. Para quem conheceu eles lá atrás, o gaúcho era um tipo de gente que o cara olha e fala, não, é impossível Jesus quebrantar o coração de um cara assim. É um cara muito certo de si, né? Um cara muito, não, o que eu faço, o que eu sei, que eu vou, que eu mato e pá. Hoje é irreconhecível. O cara, ele é um amor de pessoa. O cara essa humanidade que você está falando aí, né, cara? Quem conhece hoje, ele não consegue pensar num cara daquele. E quando a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e teu círculo de influência, essa promessa vale para as crianças também. Né? Às vezes a gente acha que não, a criança não vai entender nada, a criança não sei o quê. Cara, a criança sabe tudo. E eu creio nisso. Eu creio que é num pequeno começo nisso que nasce uma grande história. E como é que foi isso mais para frente? Quando você, já dentro da igreja, eu lembro que vocês não tinham muita coisa. Eu comia nessa churrascaria sem saber que era do teu pai na época. E eu vi você sair numa ascendência, assim. No final, você era o cara playboy que estudava no colégio particular, que saía tomando todinho, olhando, dando tchau pela janela de trás pro porteiro, e morava com o condomínio fechado. Né? Eu te conheci já num outro padrão de vida que talvez tua mãe nunca teve. Só que uma coisa que sempre me chamou a atenção, que a essência de vocês nunca mudou. Vocês sabem ser rico com os ricos, sabem ser pobre com os pobres, porque vocês, na verdade, conseguem ser vocês. Eu sempre falo que a simplicidade e a pureza são as marcas de quem carrega o evangelho. Você quer ver se um cara ele deixou o evangelho cair em algum lugar na vida? Perceba se ele já perdeu a simplicidade ou a pureza. E vocês, eu percebo assim que no alto e no baixo, no bom e no ruim, no tempo com dinheiro e sem dinheiro, vocês carregam simplicidade e pureza. Mas teu pai se mudou. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Pessoal, vocês estão assistindo a gente aqui, procurem dar um print e escrever um insight. Eu gostaria muito que você registrasse aqui o insight que você está tendo dessas lives. Esse insight é importante para que pessoas elas entendam sobre o que a gente está falando aqui quando eu faço um repost no meu Instagram. Então, daí marca o Otto Thomas ali, que a gente vai estar repostando para vocês. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: teu pai saiu daqui, se mudou, foi para Balneário Camboriú, começou do zero lá, abriu a churrascaria Brasil lá e de repente o cara empreendeu. Eu acompanhei o momento que ele estava em Barra Velha, o cara trabalhava de sol a sol, de dia servia churrasco, de noite servia pizza. E cara, pensa nos caras que trabalham de verdade, são os teus pais. E eu sei que você tinha duas opções, uma encruzilhada na vida assim: vou ficar rico ou vou fazer o que Jesus me chamou para fazer. O que te fez viver para Jesus quando na verdade você podia ter metido a cabeça junto com teu pai, porque teu pai precisa de você lá, na verdade? Mas você falou: não, pai, na verdade manda o dinheiro para mim aqui que eu tô casando, eu preciso de ajuda. Quando na verdade a história devia ser o contrário, né? Teu pai teria todas as razões de falar: não, cara, você quer casar, você vai ter que vir trabalhar aqui comigo. E aí teu pai, ele primeiro entendeu o teu chamado ministerial, segundo, você deu um all-in, entendeu que, cara, eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas me serão acrescentadas. Como é que foi esse momento na tua vida? Vamos lá. Só para fazer um parênteses antes de responder essa pergunta. Voltou. Só para o pessoal não me ligar aqui. Voltou aí? Voltou. Beleza. Só fazer um parênteses. Quando eu lembro como se fosse hoje, a gente morava numa casa de madeira ali na Tabajaras, cara, e pra gente era muito raro, assim, era mais precária a situação, era tudo bem mais apertado. Cara, eu lembro como se fosse hoje, morava eu, a minha irmã, meu irmão e mais 3 ou 4 primas nossa na mesma casa, mais meu pai e minha mãe, numa casa assim que tinha 2 quartos, eu não vou lembrar direito, assim, tinha era muito apertado. Eu lembro no dia que chegou uma caixa de papelão com um pacote de bolacha recheada. E naquele dia eu lembro que cada um pegou um pacote assim
E a minha mãe falou bem assim, eu só quero que vocês entendam que não vai acabar. E a gente precisa pensar como família. Então, a nossa vida inteira, desde quando a gente tinha muito pouco, até quando a gente tinha algo bom para viver, ela sempre ensinou a gente a viver pensando na família. Então, era assim, era um para cada um ali. É aquela história do iogurte que você sempre conta, né? Você abria a geladeira, teus iogurtes não estavam lá porque os caras tinham comido. Então, a nossa família era... A bolacha às vezes não estava lá porque meu maluco estava lá comendo bolacha e era assim. Então, a nossa família sempre zelou muito nisso, mas eu acredito que a gente tem, até o Leonardo, minha irmã, o pessoal, a gente tem essa característica porque desde pequeno isso foi colocado em casa e depois, quando a gente estava no condomínio fechado, ixi, colocava a gente para dentro também, é loucura. Mas como que aconteceu isso? Eu lembro que desde os meus 13 anos de idade, assim, mais refrescado na minha mente, meu pai ele sempre pedia para eu ir trabalhar na churrascaria, passar carne. E de sábado para domingo, que era o dia da gente dormir na casa do amigo ou trazer o amigo para dormir em casa, eu nunca podia fazer isso porque no domingo eu precisava ir passar carne na churrascaria, precisava lavar copo, e isso me deixava muito irritado. Então começou a me gerar uma aversão. E quando eu fiz 16, 17 anos, eu comecei a trabalhar na outra churrascaria que a gente tinha. E daí eu comecei a ir de segunda a sexta, de segunda a sábado. Eu só não ia no sábado, porque sábado era dia de eu ir para a igreja e beleza. E eu comecei a comprar meus tênis, comecei a trabalhar, ter meu dinheiro. E começou a me despertar esse sentimento, putz, quero ir na reunião de quinta-feira com os pastores, ou tem um evento na igreja, ou eu preciso fazer alguma coisa assim. Eu sempre queria estar na igreja, eu gostava muito. Então, no início foi uma válvula de escape para eu estar na igreja e não estar trabalhando, mas depois eu acabei me apaixonando. E eu me lembro como se fosse hoje, o dia que o Reinhard Bonk ele estava na casa do Arno, na chácara, e o Andrés me ligou e falou, Otto, o negócio é o seguinte, oportunidade única da vida, o Reinhard Bonk está na casa aqui com meu pai, tomando um café, e se você quiser vir aqui conhecer ele, trocar uma ideia e receber uma oração, agora é a hora. Eu falei, cara, tô no meio do movimento com o espeto na mão, oportunidade da minha vida. Só tinha eu e mais dois garçons para passar carne ali. Que cara que eu ia chegar pro meu pai e falar, pai, preciso. E daí eu cheguei tremendo de medo. Falei, pai, o Renan Bonk tá lá na casa do Arno e eu quero conhecer ele. Daí meu pai olhou para mim bem assim, ele falou, hoje eu consigo entender que Deus ele colocou um ministério na tua vida e a partir de hoje eu nunca mais vou dizer não para quando você precisar fazer alguma coisa para o ministério. Então eu quero ser o teu primeiro patrocinador e primeiro financiador para o teu ministério dar certo. Então, Uau. pode ir lá, não tem problema nenhum. E ele tirou esse peso das minhas costas. Cara, quando eu cheguei lá, o Rainer orou pela gente, ficamos, tipo, teve um reteté sinistro, foi uma das experiências mais fortes da minha vida, marcou, tenho certeza que quem estava lá naquele dia nunca vai esquecer das palavras que ele deu pra gente, o que ele falou, olhando nos nossos olhos, o que ele entregou e declarou naquele dia. E eu fico pensando, se o meu pai não tivesse deixado eu ir naquele dia, talvez muitas das coisas que eu vivo hoje, eu não estaria vivendo. Hum. E daí, alguns anos depois, chegou nessa encruzilhada que você falou, Cal. Que ou eu ia para Brusque, morar com meu pai lá e passar carne. E eu já estava mais velho, já tinha uma dinâmica de trabalho muito boa, um coração empreendedor. E com certeza, se eu fosse lá, eu tenho certeza que a história seria um pouco diferente, né? Mas eu ficando aqui, ganhando muito menos do que eu poderia ganhar, arranjando qualquer trabalho, morando de aluguel pela primeira vez na vida. Então, meu pai falou bem assim, eu vou te mandar um valor, vou te mandar R$ 800 e o resto você se vira para achar. E eu falei, beleza, vamos, beleza. Daí ele falou, só que você que se vire, eu vou te mandar isso aí por mês e é o que eu posso te ajudar. Não posso mais do que isso porque a gente está indo viver uma nova história lá. Tanto que no meio do processo, às vezes não vinha o valor, não porque ele não queria, porque ele era mal, porque não tinha para dar o valor ali. Só que naquele momento eu falei, Deus,
eu tinha acabado de voltar do intercâmbio e no estava em chamas o ministério. E eu tinha muita certeza daquilo que Deus ele tinha colocado na minha vida. Porque lá nos Estados Unidos eu tinha 3 Bs que eu queria fazer e 3 Makes. Que era o Be Yourself, eu queria ser eu mesmo para sempre. Cara, não vou tentar ser outra pessoa, não vou tentar ter outro estilo, não vou tentar ser qualquer outra coisa. O outro B era Be Christ, vou ser Jesus na Terra. E o outro B era o Be the Church, que não tem como eu ser igreja sem ser Cristo antes. E comecei a colocar esses 3 Bs no meu coração. Eu falei, cara, é isso aí. Só que após um ser, tem um fazer. E eu tinha 3 Makes, que foi o primeiro make que Deus colocou no meu coração, que era Make Jesus Famous, faça Jesus famoso. Make Holiness Cool Again, faça a santidade ser cool de novo, porque eu via que o estilo, a santidade tinha se perdido na minha geração, o ser santo, buscar a santidade não era algo mais tão legal de novo, e o Make Your Dreams True Again, faça os seus sonhos virarem realidade novamente, porque eu tinha perdido muitos sonhos meus. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu falei, cara, eu quero um ministério e, acima de tudo, eu quero fazer Jesus famoso. E para eu fazer Jesus famoso, eu consigo fazer Jesus muito mais famoso só focando em Jesus, só focando em fazer Jesus famoso. Porque se eu focar em Jesus famoso com alguma outra atividade, eu não vou conseguir a sinergia que eu quero. Uhum. Posso fazer Jesus famoso com o meu trabalho, com o meu empreendimento? Posso, não tem problema nenhum. Mas eu entendi que, cara, é muito mais aquilo que eu sentia dentro de mim. Não vou falar, Cal, eu tinha uma visão e foi em cima daquela visão, estava tudo muito claro. Não estava muito claro. Foi um passo de fé que eu falei, algo dentro de mim está me falando que eu preciso ficar. E daí foi quando eu falei com meu pai. Meu pai tinha muitos sonhos. Meu pai tinha um sonho de deixar uma churrascaria só para mim. Meu pai tinha um sonho de fazer franquias e morar. A gente tinha proposta para ir morar na Austrália com sócio pagando. A gente tinha proposta para ir morar em Newark, que é uma cidade nos Estados Unidos, montar churrascaria lá. Muitas propostas. E eu falei, cara, pai, me perdoe, mas infelizmente meu coração tá mandando eu ficar aqui com um custo de vida menor, morando num apartamento menor, para viver os meus sonhos ministeriais. E daí foi quando eu comecei a trabalhar na igreja e daí tudo começou a acontecer. Como é que você lida hoje como um pai de família com a incerteza do quanto vai entrar no final do mês? Cara, vou ser bem sincero que a minha maior parceira é a Giovana. Eu acho que se eu tivesse uma esposa que me cobrasse muito, tipo assim, eu preciso dar certeza, eu preciso... Então, a Giovana, eu acho que é o meu maior triunfo. Ela entendeu o nosso estilo de vida, ela entendeu o nosso ministério, ela entendeu que às vezes tem muito e às vezes tem pouco. Ela entendeu que, cara, ela é um dos segredos, né? Outra coisa, cara, é você ter pessoas ao seu redor que entendem de investimento, pessoas ao seu redor que entendem de estilo de vida. Então, que nem ano passado a gente estava conversando lá nos Estados Unidos sobre investimentos, né? Cheguei aqui no Brasil, fiz alguns investimentos e hoje esses investimentos me ajudam, mas ao mesmo tempo, para eu ter uma viagem, para eu ter um carro diferente, para eu ter algumas regalias diferentes, eu preciso dar meus pulos, né? Ainda mais em tempos de pandemia é um pouco mais difícil. Então, como eu posso te falar, cara, é aquela certeza que Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Cal, para não mentir, eu acho que o perrengue maior foi no início do casamento, quando eu e a Giovana estavam os dois sem emprego nenhum, com um monte de conta para pagar, dividindo marmitex, e a única certeza que a gente sabia era que não tinha como piorar dali. Era dali para frente, né? A gente comer arroz com farofa misturada ali e fritar uma linguiça e dividir para os dois, sabe? Então, o início do casamento ensinou muito para a gente. E hoje é bem aquilo que Paulo fala. Aprendi a viver no muito, aprendi a viver no pouco, aprendi a comer banquetes, aprendi a passar fome,
mas eu continuo entendendo que Deus está no controle. Então, hoje cara, é pela fé. Assim, obviamente eu faço alguns planos, faço algumas continhas ali, mas eu sei que sempre vai dar certo. É muito engraçado. Esses dias apareceu eu tava precisando de um valor e naquela semana apareceu um negócio que eu precisava fechar e era justamente o valor que eu precisava para passar o mês até os meus investimentos começarem a dar rentabilidade. Você acredita que um pastor que vai para o ministério, ele devia só viver no ministério ou é possível você viver para o ministério e também conseguir trabalhar na paralela com investimento, com negócios, empreendedorismo, essa bivocacionalidade, você acredita nela? Eu acredito nela, com certeza, até porque se você for estudar a Bíblia a fundo, Jesus ele volta ressurreto e o que Pedro estava fazendo? Ele tinha voltado a pescar. Só que quando Pedro ele entende o chamado dele, cara, com certeza ele era um cara que ele entendia de negócios. Então a diferença de um pastor que vive hoje 100% para a igreja, ele precisa entender que o principal objetivo dele é a igreja, mas ele está hoje fazendo alguns outros negócios, é algo que vem acrescentar. Eu acredito que por eu ter muito dessa cultura empreendedorista da minha família no meu sangue, no meu coração, eu nunca parei de empreender. Então eu acredito que todo pastor, na verdade, ele tinha que sim ter um negócio sustentando ele, para a igreja não precisar sustentar ele, né? É assim que eu acredito muito. Porque hoje eu tenho alguns negócios espalhados, alguns negócios que eu faço, esses negócios eles me geram uma renda e essa renda me deixa confortável para que eu possa fazer o ministério acontecer. Então, acredito muito, ainda mais na época que a gente vive, o estilo de vida que a gente vive, na atualidade que a gente tem, a realidade que a gente tem. Eu acredito que um pastor ele consegue ser muito mais influente, ter muito mais autoridade quando ele tem esse negócio paralelo à igreja e quando esse negócio é o rendimento maior dele, é o faturamento maior dele e não ele é um parasita da igreja, né? Eu nunca gostei de eu ser sustentado pela igreja. Eu gosto de ser sustentado por Deus. E Deus ele sustenta o meu negócio como ele sustenta a igreja. E, obviamente, pode vir algum valor, oferta da igreja? Pode. Mas eu acredito que os negócios, os empreendimentos, eles são muito importantes para que você possa ter um ministério saudável. É interessante isso porque eu acredito que nem todo empreendedor é um pastor. Mas 99% dos pastores, eles são empreendedores, não sabem, né? Uhum. É inerente a um pastor, o cara que consegue gerenciar uma comunidade, ele consegue distribuir cesta básica para quem está precisando, ele consegue visitar, pôr gente para acudir outras pessoas que estão no hospital, em situação de problemas. Só que ele é um grande empreendedor quando o assunto é ministério, só que ele se desmerece quando o assunto é abrir uma bodega ali, abrir uma mercearia e colocar gente para trabalhar com ele. Eu acredito que o maior desafio de um pastor, na verdade, sendo bivocacional, é não se encantar com o gostinho do dinheiro. Porque um pastor, ele ganha uma merrequinha ali da igreja, aí quando aperta mesmo, ele vai e começa um negócio. Se aquele negócio der certo, ferrou. Porque as chances são enormes desse pastor pegar, dar um chute na igreja e falar, cara, que igreja o quê? E essa é a prova que ele não estava na igreja por vocação, ele estava na igreja por interesse. Hoje eu percebo assim, ó, quem mais está sofrendo com a pandemia são big, mega churches, mega igrejas, a igreja muito grande e a igreja muito pequena. Elas estão sofrendo demais com a pandemia. A igreja muito grande, por quê? Porque a conta não fecha, é coisa para pagar e não se sabe como que vai ser pago isso. Então, cortam metade dos funcionários. Cara, IPTU, imposto, imóvel, aluguel, é tudo muito, muito elevado. E o pastorzinho pequeno, que toda a renda dele vinha dos meia dúzia de irmãos que reunia as moedas ali para sustentar o pastor. Só que esse pastor da igrejinha pequena, que vive do salário da igreja, ele nem mídia social não tem, ele nem conexão numa rede social ele está tendo com os membros da igreja. Ou seja, esse cara ele perdeu, ele desconectou 100% das pessoas que ele mais investia a vida, né? Porque realidades tão pequenas que nem rede social não tem. Então, se as pessoas não se encontram,
obviamente que esse pastor não recebe o dinheiro daquelas pessoas. Então, é nisso que eu acredito que tem muitos pastores doentes, pastores que tiveram frustrações enormes com a igreja. Por quê? Porque não souberam. Isso é uma questão de prioridade. Eu preciso bloquear, assim, ó. O que eu mais priorizo é o que menos me dá dinheiro. Essa é a conta que a gente tem que fazer. Uhum. E aí o resto, cara, pode vir o dinheiro que for. Eu não vou mudar minha prioridade como pastor da igreja, porque tem uma outra empresa que está dando tanto dinheiro para mim que agora eu preciso ficar vivendo para isso. Um dos medos que as pessoas tiveram quando eu fui para ser deputado estadual era que eu ia parar de ser pastor para ser deputado. Eu nunca ia parar de ser pastor para ser deputado. Obviamente que eu ia talvez quadruplicar o número de pessoas na ponta fazendo aquilo que eu estou fazendo. Uhum. Só que o meu efetivo ia continuar normal. Para mim, o ministério ele vem em primeiro lugar na minha vida desde sempre. Eu nunca tive assim outra dúvida assim que alguma coisa tomou lugar, né? Então, com isso, eu quero incentivar as pessoas que às vezes têm um receio, uma resistência. Ontem eu sentei com um policial militar. E o cara sentou e falou: cara, eu tô morando aqui em Curitiba faz 8 meses. Eu trabalho 2 dias na semana e folgo 4. Ele falou: tô com o tempo livre. Só que eu era pastor, tinha uma igreja lá em Umuarama, de onde eu vim. Entreguei a igreja, tô aqui, não tenho o que fazer. Só qual que é a chance desse pastor chegar numa igreja, a igreja começar a ocupar tanto ele que fala assim: não, ou a igreja ou a polícia militar. Cara, mas você tem pelo menos mais 5 dias da tua semana que você podia dedicar numa igreja sendo polícia. Uhum. Você não é polícia os 7 dias da semana, né? A questão é que quanto mais eu empreendo, mais eu preciso gestão. E gestão, pastores não são bons gestores. Porque eles não aprenderam a arte de delegar, eles não aprenderam a arte de mobilizar, eles não aprenderam a arte de compartilhar a gestão. A gestão das igrejas, elas são centralizadas, não são compartilhadas. Então, conta pra gente agora um pouquinho quais são os seus próximos sonhos. O que hoje, assim, se você ganhasse R$1 milhão na conta, que não está longe para você, o que você faria hoje com R$1 milhão? Vamos lá. Quando você falou ali sobre pastores, hoje eu entendo que a meu maior tendão de Aquiles é a gestão. E o que eu fico assim, indignado. Eu vejo pastores com muito potencial, Calvo. Os caras são gigantescos, mas os caras não conseguem perceber aonde eles não são bons. E eu tenho um amigo meu que ele veio de Blumenau para morar aqui e o cara é um ótimo gestor. O cara é um baita gestor. E eu falei: mano, eu preciso de você. Assim, eu preciso de você na minha equipe, porque eu não sou um bom gestor. Cara, ele entrou na equipe assim, cara, ele deu umas ajustadinhas assim. Eu sou bom em ter ideia, eu sou bom em conectar pessoas, eu sou bom em trazer pessoas, eu sou bom em fazer marketing, eu sou bom mas em gestão. Cara, e quando ele veio, cara, ele deu uma afinada. Então, cara, a gente precisa entender quais são os nossos pontos fortes e fracos. Se os meus pontos fracos, eles não limitam e eles não interferem nos meus pontos fortes, ok. Mas a partir do momento que meus pontos fracos, eles limitam e interferem nos meus pontos fortes, eu vou ajustar eles, né? Uhum. Então, isso é só um pensamento que eu sempre deixo para alguns pastores, alguns amigos, que vêm e me perguntam sobre isso, né? Você entender quais são as suas limitações. E delegar hoje é uma maior virtude de um líder, né? Quando ele entende que ele delega e ele continua com a mesma autoridade e influência, cara, o teu ministério, o teu negócio, o que você faz vai explodir, vai bombar. Mas o que eu faria hoje, na verdade, eu tenho alguns projetos meus e todos os projetos que eu mais gosto, eles são sempre voltados para o reino de Deus, né? Que hoje é o Be The Church. Hoje o Be The Church ele é um ministério onde nós agimos com ação social para a sociedade. Nós fazemos cultos todas as quartas-feiras e nós temos alguns projetos esporádicos. Então, dentre um deles, uma das nossas causas hoje que nós estamos trabalhando em cima são os órfãos. Então, a gente está pegando alguns orfanatos, a gente está indo levar e ressignificar a identidade dessas crianças, dando festa de aniversário para eles. Então, tem um grupo de pessoas que têm negócios, que fazem bolo, que
fazem decoração e tal. E a gente está preparando só festas de aniversário para eles, estudos bíblicos para eles, estudos de identidade, empreendedorismo para essas crianças. Por quê? Como você falou lá no início, assim como uma criança dentro de 20 foi mudada e mudou a história de uma família, cara, se eu mudar a história de algumas crianças ali, eu não sei aonde elas podem chegar, não sei onde elas podem fazer. Uma coisa eu tenho certeza que o diabo ele gosta sempre de atacar as crianças. Você via na época de Jesus, você via na época de Moisés, eles atacando sempre as crianças, porque as crianças são o futuro do reino de Deus para a nossa terra. Então, hoje eu gosto muito dessa ideia. Cara, a gente começou agora a escrever um projeto para o sertão do Brasil. Então, eu tenho 2 projetos que eu estou escrevendo. Um a longo prazo, que é construir e fazer uma pequena vila na África. Tenho muita vontade de fazer uma junção lá, uma parceria com alguns amigos meus lá e fazer um lugar onde as crianças elas vão aprender sobre as 7 áreas de influência da sociedade, não só ensinar a Bíblia, mas ensinar sobre política, economia, tecnologia, família, religião, todas essas coisas que a gente já sabe, esportes, etc. Então, essa aldeia lá, a gente já está desenhando ela. Então, se eu tivesse 1 milhão, com certeza, eu já começaria um projeto lá. E hoje, fazendo um estudo no nosso Brasil, onde mais padece, onde tem pessoas que não sabem, nunca ouviram falar o nome de Jesus, é no sertão do nosso Brasil. Então, eu faria com certeza um trabalho ali no sertão do Brasil. E os meus projetos, a maioria deles são sociais, né? Então, eu tenho muito esse desejo, essa vontade de trabalhar para a sociedade. De contrapartida, a gente tem o Jesus School, que a gente dividiu ele em 3 partes. Para quem não conhece, o Jesus School é uma escola de troca de experiência, não é uma escola onde você vai aprender muitas coisas, mas a nossa ideia é trazer grandes pessoas, grandes personalidades, para trazer a experiência delas e elas poderem aprender com a experiência dessas pessoas. Então, a gente ali dividiu também nas 7 áreas de influência da sociedade. A primeira parte foi consolidar o nome, a segunda parte é a produção de conteúdo e a terceira é a expansão do conteúdo para as pessoas e para as nações. Então, com certeza, eu apostaria nesse trabalho, porque a gente também tem algumas parcerias com instituições, ONGs e etc., mas hoje eu vejo esse déficit no Brasil, onde uma pessoa ela quer ser política, mas ela não sabe qual é o propósito dela ser um político. Uma pessoa ela quer ser um artista, mas ela não sabe o propósito dela ser um artista. Uma pessoa ela quer fazer grandes coisas, mas ela não sabe o propósito e o porquê ela vai fazer grandes coisas, né? Então, eu acredito que hoje as pessoas elas precisam simplesmente entender. Eu vejo hoje, Cal, que uma geração que passou, ela entendia muito forte quem ela era, mas ela se restringia na influência da sociedade. E esses dias as pessoas me falavam bem assim, não é a política, não é o governo que tem que não é a igreja que tem que ir até o governo, mas é o governo que tem que vir até a igreja. Eu falei, não, da onde você tirou isso? Se a igreja ficar parada, se a igreja ela não fizer nada, o mundo ele vai continuar avançando, o mundo ele vai continuar progredindo, porque hoje o mundo ele só tem influência aonde a igreja abriu mão. Se a igreja abriu mão da influência do governo, o mundo pegou aquilo. Se a igreja abriu mão da influência da música, o mundo foi e se apropriou daquilo. Se a igreja abriu mão do esporte, o mundo foi e se apropriou daquilo. Então, o meu sonho é ver a igreja tomando o governo novamente, assim como foi dado no Éden. Então, as pessoas esqueceram que elas têm uma essência, sim, elas têm um talento, sim, só que elas precisam começar a tomar autoridade disso com autoridade, né? Autoridade na palavra, autoridade no ofício, autoridade no talento. Tem cara aí querendo ser músico, mas não sabe nem o que é clave de sol, né? Os caras estão querendo aí ser esportista, mas não tem o talento para aquilo. Então, primeiro, reconheça o seu talento, reconheça o que você é, o que você tem, para daí sim você fazer. Então, por isso que eu teria essa escola, tanto aqui para o Brasil inteiro, mas nesses lugares onde, com certeza, a gente pode gerar mudança e transformação. Ou seja, as consequências sociais que a gente colhe, então, é a negligência da igreja. Eu acredito que com certeza é. Com certeza. Então, não tem nada a ver com Deus. É o juízo de Deus. Nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus.
Eu tava falando que ontem, Deus ele não é o Deus que ele coloca a pedra do problema na tua frente, mas Deus é o Deus que te dá a ideia e a criatividade para você retirar essa pedra da frente. Muito E as bom. pessoas esquecem disso, né? Você tocou num ponto ali que me chamou muita atenção. Eu queria que você falasse um pouco antes do nosso final aqui. A tua geração, você percebeu nela o distanciamento da santidade e talvez até a ridicularização da santidade de Deus, onde a santidade foi confundida com religiosidade. Então, hoje, a tua geração, principalmente, ela olha para a santidade e fala, não, isso aí é religião. Só que não é religião. Não tem nada a ver com a religião. A religião, ela tem rótulo, ela se veste como santidade. Então, na religião, não há santidade, mas na santidade existem pessoas religiosas. Então, tem pessoas que, além de santas, elas são religiosas. Só que não é porque elas, sendo religiosas, vivendo santidade, é que eu desprezo a santidade para não me tornar religioso. A santidade não torna alguém religioso. É alguém religioso que opta por ser santo junto, né? E aí é duas vezes, tipo, a pessoa já é santa, crente, mas ela é legalista, ela é religiosa. Eu vou derrubar a live aqui, a gente está 50 pessoas aqui, tem 1 minuto para acabar, e aí você volta respondendo essa pergunta, que eu queria saber como é que você tem se mobilizado para proclamar essa santidade que a tua geração, principalmente, ela precisa resgatar urgente, dentro e fora da igreja. Beleza? Fechou. Já voltamos.